Boa tarde a todos, aqui estamos eu e meu amigo Pedro Chaves, 2 neurônios dos 3 neurônios com humor, que vocês, se Deus quiser, vão apoiar, vão assistir, e a gente já pede de antemão que, se gostar, compartilhe, porque, sabe, a gente está fazendo esse programa pelo que a gente sentiu que há uma absoluta falta de conteúdo na internet com pessoas da nossa idade, que tem alguma experiência e alguma coisa para contar. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, muito obrigado. Bom ter você aqui. E o terceiro neurônio é que vai arrasar, porque ele já é conhecido na mídia. É verdade. Porque é um jornalista que tem um blog famoso, chamado alertatotal.net, www.alertatotal.net, que é o jornalista Jorge Serrão, que é um gênio absoluto. E ele, por ter filha pequena ainda, então a disponibilidade de horário dele não é sempre. Não é como a nossa. Como a nossa, exatamente. Agora, como eu achei que o momento é adequado para começar um programa desse tipo, voltado para as pessoas que não acham que Macbeth é o banheiro do McDonald's, e o mais importante depois vai ser os comentários de vocês, né? Porque pelos comentários, pelo feedback, que nós vamos saber que assuntos que interessam, porque já, se somar a nossa idade, que já passa do século e meio, quase, quase, então nós já temos aí uma experiência de vida, né? Algo para contar. Exatamente. E entre as coisas que a gente escolheu para contar, a gente escolheu as coisas mais divertidas, né? Claro, né? E por isso o subtítulo, A Verdade com Humor. Porque até hoje a nossa imprensa só desinformou o público, pelo menos nos últimos 40 anos. Então era a mentira com terror, agora vai virar a verdade com humor. Exatamente. É verdade. A mentira com terror segue reinando nesse país até hoje. Exatamente. A gente todo dia que abre o jornal leva um susto, todo dia que assiste um jornal de televisão leva 3, 4 sustos. Que aliás, Pedro, existe uma máxima, não é exatamente uma máxima, mas eu li num determinado momento que as pessoas que manobram o planeta, porque existem pessoas, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos é um dos caras que manobra o planeta, o presidente da Rússia é outro cara, e que eles dizem o seguinte, que tem que ser mantido um terror, tem que ser mantido um medo. E aí eu até vou contar rapidamente uma passagem que pode ser muito interessante para os esquerdinhas, que não sabem dessas coisas. Stalin, quando estava no poder, logo que ele assumiu o poder na Rússia, depois da Revolução, ele era um cara do campo, ele seria como se diz em espanhol, um guairo, né? Um cara da campanha, e ele pediu que trouxessem uma galinha lá pro birô onde ele estava. Ele, na frente de todo mundo, do Politburo, ele começou a depenar a galinha viva, que começou a sangrar e gritar e tudo que você imagina se estão depenando, né? Então depenou a galinha e quando a galinha estava totalmente sem pena, soltou a galinha no chão, a galinha completamente perdida. Ele pegou, botou a mão no bolso onde tinha uma quirera, uma farinha de milho, e começou a jogar no chão, e a galinha foi atrás dele, onde ele ia, a galinha ia comendo milho. Aí ele olhou para os caras e disse assim, é assim que tem que ser, nosso governo é assim, a gente depena todo mundo, e depois dá uma quirera eles vão atrás da gente. Então é o reinado do terror. De uma certa maneira, não estou aqui para falar de política, mas de uma certa maneira a gente está vendo isso aqui nesse país. Aliás, eu sugeri aos meus amigos, e o que está faltando hoje, que a tônica do programa seja a grandeza do Brasil. Exatamente. As pessoas não têm ideia do que é o Brasil, o país mais abençoado do mundo, até que um norte-americano, não muito gentil, mas muito verdadeiro, disse que o Brasil é uma Ferrari dirigida por macacos. Exatamente. Então vamos tentar melhorar um pouquinho. Vamos tentar tirar o macaco da Ferrari. Exatamente. De preferência. Né? O Pedro, até mais do que eu,
viajou por esse país todo, porque ele tem medo de avião. Não é o único amigo que eu tenho que tem medo de avião. Viajou pelo chão. E quando você viaja pelo chão, viaja de ônibus, viaja de trem, viaja do que quer que seja, um transporte fluvial, você vê mais coisas. E é disso que a gente pretende falar. Vou deixar que o Pedro conte alguma coisa, depois eu vou falar um pouquinho sobre, porque está na moda, né, a transposição do São Francisco, etc. Eu tive a oportunidade de viajar pelo São Francisco, isso há muitos anos atrás, quando ainda tinha, eu acho que até hoje tem, aquelas barcaças como tinha no Mississippi, nos Estados Unidos, propelidas a vapor com aquela roda atrás, e coisas que eu vi nesse país, assim, fantásticas. Bom, eu pretendo contar só das coisas que me encantaram. Uma vez, o filho de um grande amigo meu ia se casar em Belém do Pará, em 2002. Então eu fui de ônibus de São Paulo a Belém do Pará. De Brasília até Belém já tinha sinal de celular o caminho todo. Em 2002, portanto, já quase mais de 15 anos. E é uma cidade que não existia, que era Palmas, capital de um estado que também não existia no passado, que é o estado de Tocantins, desmembrado de Goiás. Uma bruta cidade moderna, etc. Mais para frente, paramos na cidade de Imperatriz, no rabinho do Maranhão, assim que avança no caminho, né? Imperatriz tem 1 milhão de habitantes, né? Muita capital europeia não tem uma cidade como Imperatriz. E não é só isso, essa daí ainda, vamos dizer que não tem assim a diversidade cultural, a riqueza cultural que outras capitais brasileiras já têm. Começando pelo sul do país, né? Porto Alegre, até hoje, mas no passado mais refinada, era uma capital europeia, com seus cafés, com seus teatros, com as suas livrarias. Pouca gente sabe que a editora Globo era de um grupo gaúcho. Mais tarde é que o conglomerado de televisão que comprou a marca e hoje é dona da editora Globo atual. E a Rua da Praia, que na verdade chama Rua dos Andradas, né? Rua dos Andradas, Rua da Praia. É um lugar de comércio elegante, fino, enfim. Eu também tive várias vezes lá. Se você me permitir te interromper, mas é claro. Como gaúcho, e conhecendo bem Porto Alegre, e como esse é um programa da verdade com humor, eu queria contar uma coisa muito especial sobre a Rua da Praia. A Rua da Praia, evidentemente, não tem praia, como se fosse a Rua Direita aqui em São Paulo ou a Rua Augusta, está mais próximo do que seria a Rua Augusta do passado. Um lugar assim de boutiques elegantes, etc. tal, mas não tem praia nenhuma, é no meio da cidade. E Porto Alegre, como é uma cidade beira-rio, à beira do Guaíba, no verão faz um calor absurdo, absurdo. E quando eu era pequeno faz muito tempo, mas existiam revistas que sobreviveram durante muito tempo e muita gente deve conhecer. A revista O Cruzeiro, a Manchete. E essas revistas demoravam para chegar no Rio Grande do Sul, às vezes uma semana. Então, saía a Manchete dessa semana, hoje nessa segunda-feira, na segunda-feira seguinte estava em Porto Alegre. E na cabeça daquele pessoal, que naquele tempo a televisão não tinha chegado ao ponto que chegou hoje, que transformou o Brasil numa coisa só, que tem uma língua só e pensa ao mesmo tempo, quer dizer... Para quem não gosta da Rede Globo, a Rede Globo fez um grande serviço para o Brasil, que é o seguinte, conglomerar todos os brasileiros. Todo mundo fala mais ou menos igual. Todo mundo fala meio carioquês, fala mal. Falou carioquês. Mas antigamente, quando eu vim para São Paulo e eu queria comer uma mexerica e eu falava bergamota, ninguém sabia o que era bergamota. Então, tinha os seus regionalismos e que hoje meio que isso acabou. Por um lado é uma perda, por outro fechou o circo. Mas, então, eu me lembro de uma época em que a Manchete deu muito bombo para
para as meninas que iam para a praia, era a época do governo militar, de topless. Aí a polícia fechava, prendia, etc. Né? Então, isso quando chegava lá no Rio Grande do Sul, para os gaúchos, parecia assim, tipo, quer dizer, eles só viam a manchete, eles não viam o resto da notícia, que a polícia fechou, etc. Então, a mulherada lá andava na rua da praia, assim com mini saias, que você não via nem na Inglaterra na época da Mary Quant. Andava meio assim com o seio meio aparecendo de fora, etc. Então, o Brasil se pautava, ou pelo menos a Rua da Praia, que era o lugar elegante de Porto Alegre, se pautava pela mentira nacional. Né? Aquilo que saía na manchete, teoricamente, era verdade, era moda, e lá acontecia. Isso aí. É espírito de imitação. E depois tem gente que ainda acha que nós não descendemos do macaco. Então é isso aí. Pois é. Mas eu só para complementar isso daí, eu acho que, para que os senhores saibam, eu sou advogado de formação, militei muitos anos na área principalmente de mercado de capitais. Daí a necessidade dos meus deslocamentos para as assembleias gerais das companhias, quase sempre abertas, no Brasil inteiro. Na verdade, se nós olharmos para o mapa do Brasil e cortarmos de uma maneira diagonal, é do lado direito, onde tem companhia aberta. Do lado esquerdo tem onça, tem outras coisas, né? Tem agricultura, mas pelo menos na época não tinha tanta companhia aberta. Então, de Belém do Pará ao Chuí e adjacências, conheço tudo. O Chuí, por acaso, também conheço. Eu ia dizer, mas não é isso. O Chuí realmente é uma coisa assim triste, porque quando eu conheci o Chuí, era assim, de um lado da rua, era Brasil, do outro lado da rua, como continua a ser até hoje, era o Uruguai. E você cruzava livremente de um lado para outro, para comprar, para comer, para fazer o que quisesse. Agora, para você passar com o carro, naquela época, por lado de lá, você tinha que falar com o prefeito, do lado nosso, do Chuí, e o carro subir numa plataforma, anotar os pneus, todos. Isso é uma curiosidade, anotar o número dos pneus, por causa que existia gente que ia com o carro, tirava os pneus do lado de lá, botava pneus velhos, recalcitados, e voltava e fazia negócio de contrabando de pneu. Exatamente. Brincadeira. Não, mas é isso aí. Todos os governos autoritários criam essas distorções. Né? Dizem que uma velhinha, não sei se na Primeira Guerra Mundial ou Segunda Guerra, todo dia atravessava uma fronteira lá, daquelas mutantes assim, da Europa, com uma bicicleta e um saco de areia na garupa. No primeiro dia deixaram ela passar, no segundo dia já começaram a desconfiar. No terceiro dia pararam a velhinha, abriram o saco de areia para ver se era areia. No quarto dia mandaram para o laboratório para saber se não tinha algum produto mineral importante e tudo mais. Depois da 10ª vez que não encontraram nada, nem droga, nem nada, deixaram a velhinha passar à vontade. 20 anos depois da guerra, ele encontra um daqueles soldados da fronteira que fala assim: olha, a senhora me perdoe, mas nós sempre ficamos intrigados. Por que a senhora toda vez atravessava com o saco de areia? Nós achávamos que era um contrabando. E ela respondeu: era contrabando. Eu contrabandeava a bicicleta. E o outro era só para desviar a atenção. Mas claro, como os governos fazem, eles criam algum factoide para desviar a atenção da população. Exatamente. Como o Pedro falou das viagens dele, o porquê das viagens dele, também convém eu colocar aqui que as minhas viagens também se deram, a maioria delas pelo menos, ao fato de que eu fui publicitário minha vida inteira. E meus clientes estavam por tudo quanto é lado. Publicitário é uma coisa gozada, porque você quando fala o que você sabe, o que você fez, você não sabe nada muito a fundo, mas sabe tudo o suficiente para você manter um diálogo inteligente. Então, eu andei viajando pelo Brasil inteiro aí atrás dos meus clientes, quer dizer, indo visitar fábrica e vendo fábrica e pelo mundo, né? Então, a gente viu muita coisa e é inevitável que você vendo, você compare com o Brasil. E você vê que o Brasil é uma potência, sempre foi uma potência, principalmente agora, o agronegócio nosso é uma coisa absurda, dá para sustentar o mundo, né? E a gente vê que nada acontece. A gente, por exemplo, eu estava comentando nesse fim de semana,
você não tem uma malha ferroviária para transportar nossos minérios, a nossa colheita, a nossa produção agrícola. Nem malha fluvial. Nem malha fluvial. Nós temos um país abençoado com os rios talvez mais importantes do mundo em quantidade e qualidade, quase todos navegáveis. Né? E vem um prefeito filha da puta e faz uma ponte com o pilar no meio do rio para impedir a navegação. Eu acho que muita coisa é acreditada na burrice, mas a outra coisa é má fé, é traição à pátria, a serviço de algum interesse estrangeiro que quer nos manter artificialmente na miséria. Eu tive a oportunidade, Pedro, você sabe disso, eu vivi fora do Brasil bastante tempo. Você estando lá fora, você olha para cá e vê de uma maneira diferente. Eu costumo dizer o seguinte, que todo brasileiro deveria ter a oportunidade, um dia ou em algum momento da vida, de morar num país fora do Brasil por um tempo e ter um carro Mercedes. Por que eu digo isso? Para você começar a entender duas coisas importantes. Primeiro, que não tem nenhum país lá fora tão bom como o nosso. E que um carro Mercedes e um Volkswagen servem para o mesmo propósito, levar do ponto A para o ponto B. E na hora que você tem um Mercedes, você se dá conta disso, que aquilo nada mais é do que um carro, é uma vestimenta, é um terno que você põe e sai pela rua, então não tem importância nenhuma. Na verdade, se você mora num país abençoado como esse aqui, eu ontem estava, não me lembro em que avenida, eu estava vindo pela Giovanni Gronchi e descendo aqui para os Jardins, ontem à tarde, e eu vi no meio da rua, numa pracinha, uma goiabeira carregada de goiaba. Não sei quem plantou, se alguém jogou uma goiaba velha lá e nasceu a goiabeira, mas aquilo que Camões dizia em se plantando tudo dá uma verdade nesse país, que não é em outros. Eu também acho que seria interessante falar nesse primeiro programa que os nossos vídeos, em média, terão 15 minutos. Né? Então, por facilidade de encontro de nossos neurônios e, eventualmente, mais tarde, do terceiro, talvez a gravação seja feita em sequência, mas vai ser subido em fatias, como a Constituição foi fatiada, de 15, 20 minutos cada um. Ou como fazia o esquartejador de Chicago, né? Vamos por partes. Chico Picadinho, aquele homem da mala. Exatamente. Então, enfim, mas nós não vamos ficar com a preocupação de terminar um assunto exatamente quando fizer 15 minutos. Porque aí a edição vai dizer depois se vai a gente ter corta. 15, 14, ou 18, ou até 20 minutos. Não mais do que 20, porque hoje em dia está todo mundo de saco cheio, ninguém mais tem paciência para ver nada. Talvez vão abrir uma exceção para o programa dos velhinhos aqui. Exatamente. Sabe, a gente resolveu fazer esse programa, foi bem lembrado, Pedro, resolveu fazer esse programa porque está cheio de moleque com cabelo pintado colorido, está cheio de meninas falando coisas que eu nunca pensei que ia ouvir na minha vida. Muito menos na televisão ou na internet. Muito menos na internet nem pensar, porque eu nem imaginava que um dia ia ter essa facilidade. Mas, já que a facilidade existe, e já que nós, assim, da chamada terceira idade, somos velhinhos atuantes, estamos, assim, na ponta dos cascos. Na ponta dos cascos. Para falar em linguagem turfística. Falar em linguagem, exatamente, em linguagem turfística. Abrir um starting gate e nós saímos. Vamos cair, tropeçar, não importa. Agora, é uma oportunidade de vocês verem que existe, pelo menos aqui, dois neurônios. Ou existiu no passado. Nós somos alguns espécies em extinção. É como os quicos marinhos. Você lembra dos quicos marinhos? Pois os quicos, quem não souber o que é quicos marinhos, procura aí no Google, porque agora é fácil, dá para saber tudo. Né? É o santo Google. É o santo Google. Eles vendiam um pacotinho para você punha na água e nasciam umas gentinhas lá, que eram uma picaretagem. Mas
sobramos nós aqui, os Kikos marinhos, entendeu? E nós ainda temos um neurônio que pensa, se comunica com o outro, às vezes falha. Mas para evitar a falha, tem o terceiro neurônio, que é o serrão. Então, quando falha esses dois neurônios, mais moço com dois neurônios, e ele está pode mais operacional, vamos dizer. Chutar a pelota. Isso aí. Gente, para esse primeiro programa, por aqui tá bom. Isso. A gente vai cortar e vai fazer um segundo, a segunda fatia desse programa. Da mesma gravação que agora, nós também... por favor, olha, vocês compartilhem isso, porque afinal de contas, sabe... E compartilhem se gostarem também. Se não gostarem, também não podem jogar jogar no lixo. Né? Não faço, só desliga o computador. Fácil. Mande-nos aquele lugar. É interessante isso, que nos mandem aquele lugar. A gente eventualmente não vai, claro, mas vocês podem mandar. Uma sugestão. Pode mandar, a sugestão está dada. Os italianos diziam aqui, o livre pensamento é apenas o pensamento. É apenas o pensamento, é isso. E aí vamos falar de gente, de coisas que nós vivemos. Quando começaram os documentários, eu cheguei a ver um no YouTube, uma entrevista com o Gabriele D'Annunzio, que foi um dos homens que teve uma das vidas mais extraordinárias que existia. Ele, em inteligência invulgar, começou muito jovem ainda a escrever poesias, romances, fez um sucesso estrondoso. Como ele era um homem bonitão, ele teve que fugir da Itália, porque havia muitos maridos com intenções de matá-lo. Aí foi para a França e começou a escrever em francês outro livro. Fez um sucesso louco no país mais xenófobo do mundo, que é a França. É verdade. Né? Aí, na Primeira Guerra, ele se alistou no exército italiano, depois na Marinha italiana. E aí, ele fez o primeiro bombardeio aéreo da história. Como ele era intelectual, não queria machucar ninguém, ele fez os panfletos falando mal do Kaiser austríaco e bombardeou Viena com os panfletos. Isso é um fato sério, né? Aí ele era tão insuportável que o rei da Itália, depois que ele tomou uma cidade no Adriático, Fiume, e declarou um país independente, fez selo de correio, constituição e tudo, na negociação lá com as outras potências, o rei da Itália deu um chega para lá e deu o Fiume para terceiro. Aí, para ele não aborrecer muito, nomeou o príncipe de Montenevoso, hereditário, uma das raras vezes em que alguém que não era de sangue real ter sido nomeado príncipe. Já estamos, no momento, no quarto príncipe de Montenevoso. Né? Montenevoso. E, então, esse Gabriele D'Annunzio, nesse documentário, fala coisas extraordinárias. E isso ele morreu em 1938, portanto, já 80 anos atrás, né? Que é a tecnologia que permitiu nos trazer até hoje. É uma sugestão, procurar Gabriele D'Annunzio, D''Annunzio, 2 N's, Z-I-O, e procure porque vale a pena conhecer. Não, esse é dos gênios da humanidade, né? Não estou falando do século XX, é da humanidade. E vamos, em cada programa, se os nossos neurônios co-irmãos permitirem, dar outras informações na linguagem mais moderna, umas dicas de leitura e de outros Gabriele D'Annunzio, de outras personalidades extraordinárias assim. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Se gostaram, compartilhem. Se não gostaram, digam. E nós estamos aqui. De qualquer maneira, nós vamos continuar. É diversão nossa. A gente está aqui para se divertir.